Olá! Vamos seguir falando sobre como cuidar de um familiar com doença de Alzheimer. No vídeo de hoje, eu vou aprofundar um pouco mais sobre as estratégias de comunicação. Eu vou fazer uma comparação com crianças pequenas. Eu sei que essa comparação é imperfeita, porque na medida em que o cérebro de uma criança pequena está evoluindo, o cérebro da pessoa com doença de Alzheimer ou com qualquer demência está involuindo, certo? Mas, como a grande maioria das pessoas que cuidam dos familiares com Alzheimer são mulheres e muitas delas cuidaram de crianças pequenas, criaram seus filhos e netos, essas comparações ajudam bastante e também ajudam a gente a perceber que não é apenas um fardo cuidar de um ente querido com Alzheimer, mas também um desafio e uma missão. Então, em relação às semelhanças, né? Tanto uma pessoa com doença de Alzheimer quanto uma criança, elas vivem no presente. E o idoso vai perdendo o seu vocabulário e a criança pequenininha ainda está expandindo o seu vocabulário. Então, tanto a criança pequena quanto o idoso, eles têm um déficit de vocabulário. Por conta disso, olha só como é semelhante o cuidado de uma pessoa com doença de Alzheimer com uma criança pequenininha lá com seus 3, 4 aninhos. Primeira dica, a gente precisa utilizar muito da comunicação não verbal. Expressão facial, gestos, tom de voz ajudam bastante. A comunicação olho no olho ajuda. Desligar as distrações, desligar a TV para poder comunicar melhor a mensagem ajuda bastante. A comunicação clara, com comandos simples, também ajuda bastante. O toque físico, um toque suave na mão ou no ombro da pessoa que tem Alzheimer, pode transmitir uma familiaridade, uma segurança, então isso também ajuda. Enfim, são vários aspectos que a gente percebe que a gente pode utilizar tanto com uma criança pequena quanto com uma pessoa com Alzheimer e ajuda bastante a comunicação. É bom lembrar que também as pessoas idosas com doença de Alzheimer, elas compreendem muito mais do que elas podem expressar, assim como a criancinha pequenininha muitas vezes ainda não sabe falar, mas já compreende muito do que a gente conta, do que a gente fala para ela. Então, muito cuidado com o que é falado na frente do portador da doença de Alzheimer, pois ele pode estar, sim, compreendendo tudo que está sendo dito sobre ele. Então, que a gente tenha essa delicadeza também. Agora, no aspecto da memória, é completamente diferente, porque o idoso está perdendo a memória e a criança está expandindo a memória bastante. Então, a gente deve, ao se comunicar com o idoso com doença de Alzheimer ou com qualquer demência, sempre se apresentar, nunca supor que ele te conhece, jamais perguntar: "O senhor lembra de mim?" Não, olha, eu sou a doutora Analita, boa tarde, seu fulano, né? Isso também situa ele na personalidade dele, no quem ele é. E jamais utilizar uma linguagem infantilizada com diminutivos, porque isso transmite um certo desrespeito para com aquela pessoa. E o idoso pode se irritar com isso. Então, quando a gente fala de estratégias de comunicação semelhantes com uma criança pequena, são nesses aspectos que eu citei, mas nunca usar uma fala infantilizada. Isso pode até prejudicar bastante, certo? Então, a gente sempre se apresenta. Se o idoso interromper a própria fala dele, porque provavelmente ele perdeu a linha de raciocínio, a gente repete o que ele acabou de dizer para ele voltar para a linha de raciocínio dele. Se ele não compreende o que eu falei, eu devo repetir, muitas vezes utilizando outras palavras, evitando linguagem figurada. Ele vai perdendo essa capacidade de fazer uma abstração, por exemplo. Então a gente não vai chegar e falar: "Vamos lá, seu fulano, pula da cama." Ele vai te responder: "Eu não posso pular, minha perna tá doendo", assim. Ele não vai compreender que pular da cama é só uma expressão de vamos sair logo da cama. Então, assim, procurar utilizar uma linguagem precisa, né, e clara, com todos esses outros elementos que eu venho comentando, certo? Eu sei que não é fácil cuidar de uma pessoa idosa, de um ente querido com doença de Alzheimer. A gente tem a sensação, né, de que a biografia daquele pai, daquela mãe está se escorrendo pela nossa mão, né? Então isso é doloroso, é uma doença realmente na qual a família sofre até mais, né, do que o próprio idoso, que vai perdendo mesmo a memória e a compreensão dos acontecimentos. Mas eu penso que esse é um momento
da gente retribuir tudo que ele fez por nós e que não é mais capaz de fazer, e agora a gente pode fazer por ele. Então, que a gente possa vivenciar esse cuidado do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, de uma forma positiva, como se verdadeiramente cumprindo a nossa missão de auxiliar esse ente querido. No que eu puder ajudar mais, é só deixar aqui nos comentários que a gente vai também gravando mais vídeos e trazendo mais informações e mais ajuda para a vida de vocês.